Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, um projeto de pesquisa de história do Espírito Santo, seu povo, suas lendas, sua cultura, a nossa geografia, história das pessoas, a crônica do dia a dia do morador, da capitania, da província, do estado, nesses 500 anos do nosso maravilhoso Espírito Santo, né? É um estado incrustado aqui na região sudeste do Brasil, mas um pouco esquecido, eu diria, né? Mas esse é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que nós devemos fazer. Nós, capixabas, é que devemos colocar o nosso estado em foco, né? Hoje eu vou trazer para vocês mais uma daquelas pesquisas que eu fiz. Essa eu fiz, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Está no Memória Capixaba no Facebook, que é o local onde eu deposito toda essa pesquisa, né? Eu já fiz muitas pesquisas a respeito da vida dos escravos no Brasil, e especialmente aqui no Espírito Santo, né? Como eles viviam, a quantidade desses homens e mulheres e crianças que foram trazidos da África para o Espírito Santo, especialmente ali região de Angola, né? Costa do Marfim, e que havia um tráfego negreiro muito intenso no Oceano Atlântico para todo o Brasil e também para a América Espanhola, né? Por conta daquele Tratado de Tordesilhas que separou, dividiu a América do oeste e do leste, né? E segundo algumas estimativas, né, no século XVIII, mais ou menos ali, meados do século XVIII, o tráfico negreiro trazia para a América, especialmente, né, do Sul, de 15 a 20 mil cativos, né, vindos da África. A maioria deles, gente, eram dissidentes de outras etnias e tribos africanas que eram aprisionados e escravizados lá dentro da África mesmo, e depois nessas negociações com holandeses, portugueses, ingleses, espanhóis, etc., eram colocados nessas naus, né, nos navios, e atravessavam o Atlântico e eram escravizados aqui na América do Sul, na América Central. História difícil, né? Mas foi o que aconteceu, então a gente só pode lamentar e seguir em frente, né? Aqui no Espírito Santo, gente, no Brasil, desses 15, 20 mil, eu diria que 30% desses escravos ficavam aqui na costa brasileira, nas fazendas do Pernambuco, né? Porto Seguro, São Vicente, Minas Gerais. Vinham também para as fazendas de cana e refino de açúcar, também para as minas, né, de ouro, prata e também pedras preciosas, né, como esmeraldas, por exemplo, que foram muito caçadas ali pelos bandeirantes, né, também nas entradas de bandeiras, os paulistas, né? E esses homens, eles se alistavam para essas, digamos, batalhas contra índios e contra franceses ou contra holandeses, ingleses, portugueses, dependendo da situação política estabelecida naquele momento, da extração de madeiras, por exemplo, da extração de outros minerais e outras raízes que eram colocadas à venda, tanto aqui no Brasil como também na Europa, até para plantas medicinais. Então, houve também o problema do cativeiro dos índios, primeiramente, né, com os padres jesuítas, né, que vieram aqui no início da colonização, logo no primeiro século da colonização, e logo depois começou o tráfico negreiro, e esses homens e mulheres se misturaram, e foi uma mistura total que deu nessa cor que nós temos hoje, né? Essa miscigenação, onde nasceram caboclos e mamelucos, né? Essa mistura de portugueses com índios e de pretos com homens brancos e índios com pretos também. Então deu toda essa mistura brasileira que a gente vê hoje. Mas voltando ao aspecto da escravidão no Brasil, que terminou em 1888, a gente deve tratar hoje do assunto dos quilombos, né? O mais importante que a gente estuda sempre é o quilombo dos Palmares, né? É só para voltar um pouco ao aspecto da importância dessa mão de obra escravizada que chegou ao Brasil, primeiro a dos índios, depois a dos negros africanos, né? É que eles tiveram importância fundamental, se não a principal, primordial, na economia
reino do Brasil, né, da capitania, depois do reino. Se não fosse essa mão de obra, gente, o Brasil talvez fosse muito pior do que é hoje, né? Então a gente tem mesmo que agradecer esses homens e mulheres que trabalharam, né, forçadamente no cativeiro, né? Uma pena, mas faz parte da nossa história. Agora vamos falar dos quilombos, que são aqueles escravos que se revoltaram. O mais importante é o de Palmares, lá com o Zumbi dos Palmares. E existem muitas lendas, alguns dizem que o zumbi realmente não existiu, outros dizem que existiu. Então existe sempre essa mística envolvendo esses quilombos, né? Aqui no Espírito Santo haviam vários quilombos, muitos quilombos mesmo, estão muito bem relacionados. Eu fiz uma pesquisa nos jornais do Espírito Santo e também nos jornais da capital, do Império, né? Especialmente para tratar do século XVIII, 17 e 18, mas especialmente, perdão, século XIX, gente, 19. Século XIX. Antes disso não há registro, pelo menos não aqui no Espírito Santo, né? Então a gente tem os quilombos, a palavra jabaquatá ou jabaquata, quilombo, de jubá, que é fuga, e quara, que é buraco, buraco de fuga, algo assim, né? Ou um jabaquara, ou jabaquata, que é o jabá, fuga, e quara, buraco. O registro que eu encontrei, alguns registros de quilombos aqui no Espírito Santo, que eram assentamentos, pequenos vilarejos e até cidades grandes, como por exemplo Palmares, que dizem que tinha milhares de escravos foragidos, né, homens que buscavam sua liberdade, né? Então tem alguns relatos de números também de pessoas que viviam nesses quilombos aqui no Espírito Santo, né? Eu encontrei relatos aqui nos jornais do Espírito Santo, mas quando o jornal capixaba fala de quilombo, ele fala sempre, os jornais falam sempre reclamando que há violência, que os homens estão foragidos, ou que há também nas páginas de anúncios desses jornais os proprietários desses foragidos procurando por eles e dando recompensa a quem os devolvesse, ou na igreja, ou em algum comércio, ou em alguma comarca, alguma delegacia, né? Aí tem aquela figura odiosa do capitão do mato, que era um homem, normalmente um homem negro, mulato, né? Que caçava essas pessoas foragidas de fazendas, especialmente, né? Porque os escravos, que eram escravos de casa, especialmente aqueles que viviam aqui, por exemplo, na Vila de Vitória, ou na Serra, que havia muitos escravos na Serra, em Viana, em Guarapari, né? Os escravos que eram escravos da Casa Grande, escravos de casa, eram muito mais bem tratados do que os escravos da lavoura, né? Então, esses não fugiam. Aqueles que eram mais rebeldes, né? Aí sofriam açoites e eram acorrentados e tudo, ficavam naquelas masmorras lá, naqueles senzalas, né? Aprisionados e tudo. É uma coisa triste. Mas eles tentavam fugir e criavam essas comunidades pequenas, inicialmente, que depois iam crescendo e iam tratando da sua própria vida, plantando, colhendo, criando animais e tendo filhos, etc. E aqui no Espírito Santo, o primeiro relato que eu encontrei foi em Cariacica, em 1843. Não há detalhe nenhum mais, porque os jornais ali, quando citam esse quilombo de Cariacica, entre 1843 e 1846, eles não falam nada a não ser que o exército, né, precisa acabar com aquilo, ou o delegado, alguém precisa acabar com aquele quilombo e trazer os escravos de volta às suas fazendas, né? Então, é um relato sempre assim. Depois tem o Engenho Velho, lá no Benevente, em Anchieta. Em 1851 havia lá um quilombo, né? Também o quilombo de Jacarandá, em Marataízes, em 1859. Também no mesmo ano, o Pitiobas, Mangaraí e Santa Cruz, né? 3 quilombos, né? Nessa região, ali na divisa da Serra com Ibiraçu, por ali naquela região, Timbuí, Santa Cruz, né? Em Mangaraí. Caioaba também, né? Santa Leopoldina, toda aquela região. Também na fazenda de São Manuel, na Crimeia, em Castelo, há relato de um quilombo em 1867. No ano seguinte, lá na Barra do Itapemirim, também há relato de um quilombo.
na localidade de Índios, em Itapemirim, em 1869. Também na fazenda Oleirinho, que eu encontrei o nome dessa fazenda, próxima fazenda havia um quilombo em 1881, mas não tenho a localidade, eu não consegui encontrar. Que local é esse, Oleirinho? Se você souber, né? Passa pra gente aí. É aqui no Espírito Santo, né? Essa é uma pintura de um aspecto, assim, das danças, né? E da religião desses homens e mulheres negros que criaram os quilombos, né? Então há muito relato, muitos desenhos, né? Eles dançavam a capoeira, etc. Aí também, em 1881, há um quilombo famoso em São Mateus. Em 1882, na fazenda Boa Esperança, em Cachoeiro. No mesmo ano, na fazenda Campo Redondo, em São Mateus. Em 1882, então, há em Cachoeiro, Boa Esperança, São Mateus, Campo Redondo, Itabapuana, a fazenda Maruípe. Eu encontrei, né, um relato de um quilombo na fazenda Maruípe em 1882. Talvez fosse negros que foram alforriados, né, e montaram ali uma pequena comunidade. Não acredito que aqui na fazenda Maruípe houvesse realmente um quilombo assim, né, já no final do século XIX, né? Mas são relatos, tá? Em 1883, em Santa Leopoldina e Timbuí também. No mesmo ano, a comarca de São Mateus havia em 1884. Em 1885, em Araçatiba, lá na fazenda jesuíta de Araçatiba, em Viana. Ali realmente a gente já encontrou esse relato várias vezes desse quilombo, né? Em 1885, em Cariacica. No mesmo ano, em Jacarandá, Peroba e Santa Joana. Em Mamoeiros, Itaúnas e Jacarandá, em 1885, na fazenda do Brum Limeira de Itabapuana, um quilombo em 1886, havia um quilombo, aí eu encontrei um relato de um quilombo próximo à Vitória. Próximo à Vitória é onde, né? Mas não tem detalhes, em 1886. Em 1903, aí já virou o século, né? Os escravos já haviam sido agraciados com a liberdade total, né, na Lei Áurea e tudo, então, mas de qualquer forma eles continuaram com essa comunidade em Muqui, São Gabriel do Muqui, em 1903, e na Vila do Rio Pardo, em 1905. Aí eu encontrei um relato também, gente, já na século XX, falando de o quilombo de Palhau, em Conceição da Barra e São Mateus, em 1963. Aí já são descendentes, claro, né, descendentes de ex-escravos, né? Aí tem o Córrego Quilombo, em 1920, que são já riachos e localidades que tomaram o nome de quilombo por conta de ali outrora haver quilombos, né? Então, já em 1920 falava-se do Córrego Quilombo. Em 1921, em Castelo havia uma estrada chamada Estrada do Quilombo, não sei se ainda existe. Em 1921, também em Cachoeiro, havia uma localidade chamada Quilombo. Em São José do Queimado, claro, né, na Serra, lá, por conta de toda a história importante que aconteceu lá, daquela revolta dos escravos e tudo, né, em 1923. Em 1935, havia um quilombo de São Felipe, em Cachoeiro de Itapemirim, né, que aí já são descendentes, né, e também em 1952, quilombo da Ilha do Bananal. Claro que outros relatos importantes, né, gente? Então, a gente volta no tempo lá, ainda pro Brasil Reino, né, cabeça do Reino de Portugal e Algarbes, né, em 1814 até 1817, um quilombo chamado República Negra, que ficava nos sertões de Guarapari, próximo à fazenda do Campo e do Engenho Velho, né? E esse quilombo, chamado República Negra, segundo alguns relatos, possuía 600 integrantes. Então já era uma vila muito grande, né? Com 600 integrantes. Isso em 1910, mais ou menos, 1810, 1817, por aí. Aí tem o quilombo que ficava em São Mateus, que eu já comentei com vocês, com 90 integrantes, segundo o relato, em 1827. Na zona rural de São Mateus havia um outro quilombo com 100 integrantes.
também em Itapemirim, como eu já falei, mais ou menos em 1830, mas não há relato do local específico nem a quantidade de pessoas que viviam nesse quilombo, né? Também em São Mateus, em 1835, em 1836, nas proximidades do Rio Santa Maria, né, subindo o Rio Santa Maria, indo para Santa Leopoldina, mas também não há o número exato de pessoas que viviam nesse quilombo, né? Também, deixa eu ver o que mais, em Cariacica e Viana, em 1846, também em 1847 e 1848, quilombos e mocambos, né? Em Viana, Araçatiba, Santo Agostinho, Lama Preta e Jacaroabas. Também havia um quilombo também em Cariacica, nos sertões de Cariacica, como se chamava antigamente, né? E os líderes desse quilombo eram Rufino José Fernandes e Antônio do Mato. E dizem que o número de quilombolas que moravam nesse quilombo, né, em Cariacica, era maior do que o número de todos os escravos das fazendas da região, né? Então era um quilombo poderoso, né, que tinha muita força ante os seus opositores, né, os senhores de engenho e os capitães do mato, né? No Rio Muqui havia um quilombo em 1848 com aproximadamente 300 integrantes, que é um quilombo muito grande também, né? Lá no Itapemirim, no sertão da Pedra Lisa, também no mesmo ano, em 1848. Em São Mateus, na zona rural, em 1849, já falei, né? Agora, na Serra também havia um quilombo, gente, próximo à Vila da Serra, onde está a Serra Sede hoje, em 1850. Também em 1866, nos sertões de São Mateus, há um relato de um pequeno quilombo, né? Uma comunidade pequenininha, com 20, 30 integrantes, né? Na Barra do Itapemirim havia um tal Rogério, que era o chefe de um quilombo, de uma comunidadezinha também de 20, 30 pessoas, um quilombo de Barra, da Conceição da Barra, em 1881. Também em 1883, como eu já falei, né, no Rio das Farinhas, Rio Santa Maria, indo para Santa Leopoldina, uma pequena comunidade com 20, 30 pessoas também. Na fazenda do Campo Redondo, em 1884, o líder desse quilombo com 30, 40 pessoas era Benedito. Lá no Mangaraí, em Santa Leopoldina, também havia um quilombo e o ex-escravo, que era o chefe desse quilombo, chamava-se Bem, em 1885. Também tem o quilombo de Morro de São José, em Santa Leopoldina, né? Que eram descendentes de escravos, né, da revolta da vila de São José do Queimado. Então, quando houve a revolta em São José do Queimado, aqui na Serra Sede, eles, né, correram para Santa Leopoldina e criaram lá um quilombo. Também o de Araçatiba, como eu já falei, em 1885. Lá no Mamoeiro, em Viana, também havia um quilombo no mesmo ano. E também em Jacarandá, também em Viana, em 1885. Esses são os relatos que a gente encontrou aqui no período em que se fala desses homens que fugiram, né, em busca de liberdade para essas localidades desertas, digamos assim, mas no meio da mata. Antigamente falava-se sertão, né? O cara corria para oeste, aí falava em sertão. Nos Estados Unidos falava em oeste, né? Então, west. Agora, ainda em meados do século XIX, gente, eu encontrei um relato bastante interessante aqui da Força Pública, que é um relatório para o governo da província, e falando da tranquilidade pública, como é o título do texto, dizendo o seguinte: havendo o doutor-chefe de polícia em ofícios de 12 e 14 do corrente, trazido ao meu conhecimento que as autoridades policiais da comarca de São Mateus, falando lá daquele quilombo de São Mateus, tá, gente? O quilombo de São Mateus, deixa eu ver a data. Cadê? São Mateus. Gente, é 1880 mais ou menos, né? Não, perdão, 1839, 1840. Então, o relatório chegou até o Palácio da província, do governo provincial, dizendo que na comarca de São Mateus, as autoridades policiais tinham sérios e graves problemas ali. A ordem pública e a tranquilidade estavam perturbadas
por ocasião das festividades que teriam lugar no dia 27 de julho do corrente ano, 1840 mais ou menos, por circularem fundados boatos de que escravos daquela localidade e também da província da Bahia desceram, né, atravessaram o Mucuri e chegaram até São Mateus, né, que era um porto importantíssimo, o Porto de São Mateus, parada entre Vitória e o Porto Seguro. Eles foram para as matas da fazenda do senhor José Rodrigues de Oliveira Guedes, em número de 20 ou 30 homens armados e capitaneados pelo evadido réu Benedito, projetavam fazer uma insurreição conforme constava nos ofícios das referidas autoridades. Ordenei, então, que para ali seguisse uma força de linha de 24 praças, inferior e corneta, municiados e sob o comando de um oficial com as instruções que lhes seriam dadas pelo mesmo chefe da polícia para o bom desempenho de sua comissão. Então, o chefe de polícia enviou para lá, né, para a fazenda do senhor José Rodrigues de Oliveira Guedes. 30 homens, mais ou menos, estavam tentando invadir aquela região, aquela fazenda, e a polícia enviou 24 praças, né? Com efeito, chegando lá, a referida força, de acordo com o delegado de polícia, procedeu à diligência conveniente, conseguindo capturar 6 calhamboias. Ele chama de calhamboias, um criminoso pronunciado em tentativa de morte, e 8 acoitadores e aliciadores de escravos, dos quais alguns eram suspeitos de outros crimes mais graves, não se tendo conseguido capturar o criminoso de nome Benedito e outros escravos que faziam parte do quilombo. Então eles desceram da Bahia, juntaram-se ali pelo Mucuri com outro grupo de escravos foragidos, né? E queriam criar uma comunidade, um quilombo, nas terras do senhor José Rodrigues de Oliveira Guedes, lá em São Mateus. Essa primeira parte da diligência foi efetuada sem que houvesse incidente algum a lamentar. Então, né, eles conseguiram lá um enfrentamento. Então, havia 8 acoitadores e iliciadores de escravos, né? Você vê que havia todo tipo de artimanha nesse período, né, gente? Tinha pessoas que ganhavam dinheiro fazendo aliciamento de escravos, ou escondiam esses escravos, depois eles cobravam para que a pessoa fosse transportada para um desses quilombos. Era um tráfico, né? Uma coisa estranha, mas havia. Aí, por ofício do dia 29 de julho de 1840, comunicou-me então o chefe de polícia haver aquele delegado cientificado por telegrama de que concluíram-se as festividades sem que fosse perturbada a ordem pública, como se receava, graças às acertadas providências oportunamente tomadas. É um cabograma, na verdade, né, gente? Em vista dessa comunicação, ordenei que lhe recolhesse a esta capital o mencionado destacamento. Então, o destacamento com esses 24 praças voltaram, né? Continuando a permanecer ali os da polícia da cidade e da Barra, que se auxiliariam reciprocamente sob o comando do alferes-geral Agliano Jardim de Magalhães, Requião. Quando, porém, o destacamento de linha desses 24 homens, né, já se achava a bordo do vapor para que viessem para Vitória, transmitiu-me o chefe da polícia as reclamações que, pelo telégrafo, lhe fizera o juiz municipal da Vila da Barra, o bacharel Manuel Tobias do Rego e Albuquerque, pedindo o desembarque da força e sua presença naquela vila de São Mateus a fim de bater e perseguir os restos do quilombo, cujos escravos, continuando capitaneados pelo facínora Benedito, haviam reaparecido em fazendas e outras localidades do respectivo município, fazendo latrocínios e praticando barbaridades. Então, você vê que no primeiro momento ia acontecer uma festividade, né? E no primeiro momento houve um burburinho, um boato verdadeiro, no final provou-se verdadeiro, né, de que esses homens chegariam a São Mateus e a população ficou com medo. Avisando ao chefe de polícia, o chefe de polícia comunicou-se com a capital da província, a capital enviou para lá 24 praças, junto com o delegado de polícia da localidade, para prender então o Benedito
esse ex-escravo quilombola, né? E os homens que estavam com ele fazendo ameaças ali na fazenda do senhor José Rodrigues de Oliveira Guedes. Bom, eles fugiram, né? E acabou que tudo ficou bem naquele momento e os praças iam voltar de vapor para Vitória. Quando de repente o delegado pediu para que fossem, para que eles não fossem embarcados, que desembarcassem, né? Porque o Benedito havia voltado às fazendas de São Mateus e estava cometendo crimes, né? Barbaridade, segundo diz o relatório publicado no jornal, e latrocínio. E porque considerei conveniente atender a tais reclamações, mandei que o destacamento desembarcasse e permanecesse ali às ordens do mesmo juiz, combinado com as autoridades policiais do termo judiciário, até que novas ordens fossem expedidas. Cadê o nome do juiz? O juiz, o bacharel Manuel Tobias do Rego e Albuquerque. Refletindo sobre todos esses fatos, julguei indispensável fazer valer, como mandei àquela comarca, o chefe de polícia tomar conhecimento das ocorrências e poder avaliar o seu alcance em relação à ordem pública, atentos os receios de perturbação que, por mais uma vez, se haviam manifestado, recomendando-lhe outro sim, que fizesse voltar consigo a força de linha e que se estendesse, se possível, no comprometimento a defender o público, né, naquela região. Regressando o doutor-chefe de polícia, e bem assim a força de linha que havia sido demorada, participou-me ele que a comarca se achava desassombrada por terem desaparecidos os receios da insurreição do escravo Benedito em julho desse ano, embora Benedito e seus sequazes continuassem nas matas em lugares indeterminados, providenciando a referida autoridade a continuação das diligências policiais a fim de serem eles capturados ou incessantemente perseguidos. Receios idênticos também aconteceram nas comarcas de Itapemirim e da Serra, cujo juiz de direito interino, o bacharel Antônio Vanderlei Navarro Pereira Lins, me comunicando pelo telégrafo no dia 6 do corrente, sem demora fiz para ali seguir um destacamento da Força Policial comandado pelo tenente Teodósio Gomes do Nascimento, com ordem de marchar toda a noite a fim de ali, como chegou na manhã do dia seguinte, quando era suspeitado o rompimento da insurreição de escravos daquela localidade. Então, já havia o problema em Itapemirim e também na Serra. Na Serra foi enviado, então, o tenente Teodósio Gomes do Nascimento, a pedido do juiz bacharel Antônio Vanderlei Navarro Pereira Lins, a fim de se debelar mais uma insurreição de escravos naquela região. Para Itapemirim não houve oportunidade de mandar força armada que ali chegasse em tempo de ser empregada, como se realizassem no mesmo dia 7 os boatos espalhados de que haveria uma insurreição. Entretanto, o doutor-chefe de polícia telegrafou ao respectivo delegado, recomendando-lhe que procurasse o auxílio de paisanos e até da Guarda Nacional, se fosse preciso, para reprimir os insurgentes e manter a ordem pública na conformidade do que, em referência comigo, havia deliberado. Quem está escrevendo aqui é o presidente da província, tá? Estas e outras providências talvez fizeram abortar os planos desordeiros que dizem existir naquela e noutra comarca. O fato é que, felizmente, a ordem pública não foi alterada em nenhuma delas e nem qualquer outra da província, como de tudo tive a honra de dar conhecimento ao governo imperial. Então esse é um relato, né, gente, dessas possíveis insurreições em São Mateus, né, e também em Itapemirim e na Serra. E essas insurreições de escravos acabaram sendo aplacadas, né, sem maiores incidentes. Mas, assim, é um vídeo que eu faço aqui só para a gente tentar entender que não havia, assim, uma paz nesse período entre escravos, ex-escravos, alforriados, quilombolas, capitães do mato e donos de fazendas, fazendeiros. Então era muito difícil, né? Então era uma relação muito complicada, que felizmente veio arrefecendo com a lei do ventre livre, depois com a lei do sexagenário e finalmente com a lei áurea, né?
em 1888, aí a coisa meio que, né, deu uma arrefecida. Mesmo com toda essa miscigenação que a gente viu desde o início, né, primeiramente dos colonos portugueses, com os índios, depois com os escravos, né, que vieram da África, os africanos. Aí houve uma miscigenação entre esses três grupos étnicos, e depois com italianos, e depois com espanhóis, né, e acaba que o Espírito Santo é essa miscigenação incrível que a gente constata até hoje. E eu diria que essa briga, essa luta, batalha étnica que a gente está vivendo supostamente hoje, né, é absurda, absurda mesmo. O Brasil é um país absolutamente miscigenado. Eu vejo por mim, eu fiz os meus testes de DNA, fiz 2 DNAs, né, constatando a minha origem ibérica, por conta dos meus avós maternos, né, com portugueses e italianos, né, dos meus avós maternos, e dos meus avós paternos, a miscigenação entre portugueses e negros africanos, que a minha avó era descendente de escravos de Angola, né? Então, aí eu tenho essa cor, né? Então, é uma estupidez essa coisa, essa mística de que o Brasil é um país dividido entre raças, né? Que no Brasil há uma discriminação contra esse ou aquele povo, né? É uma estupidez absoluta, né? São 500 anos de miscigenação generalizada, todo mundo, né? Todo mundo ficou com todo mundo teve filho com todo mundo. Os senhores de engenho tinham filhos com suas escravas e vice-versa. Os primeiros colonizadores tiveram filhos com os índios, né? A gente vê lá o Araribóia, o Tibiriçá e o pai do Araribóia, e todo mundo casou-se com todo mundo, Martim Afonso de Souza. Então, né, não dá para entender. Mas a gente espera que essa briga, digamos assim, entre etnias acabe e que a gente consiga viver de forma harmônica, né, se Deus quiser. Então esse é um relato aqui que eu encontrei de todos esses quilombos do Espírito Santo, né, da província, né, e do estado do Espírito Santo. Até na virada, né, do século XX ainda havia quilombos, e até hoje ainda há, né, alguns quilombos aí. Tem muitos relatos aqui, você encontra muito material no Memória Capixaba e também na internet, é claro. E é claro, a gente fala do Zumbi, dos Palmares, né, e o famoso quilombo dos Palmares, né, que é o mais importante de todos. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e há outros vídeos aqui no canal fazendo relatos sobre essa vida, né, dos homens e mulheres e crianças escravizados aqui no Espírito Santo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.